Falar sobre os princípios de vida que regem a Canção Nova. E eu usei até a metáfora da engenharia civil, que diz que os fundamentos de uma obra, os princípios, são o fundamento, a realidade invisível que sustenta a realidade visível, ou seja, se você tem um prédio grande, como esse aqui do jornalismo, você precisa de um bom fundamento, um bom princípio, né? Existe fundamento raso, com baldrame, existe o fundamento mais profundo. Eu falei desses conceitos da engenharia civil na sexta-feira, para falar que a Canção Nova não é só uma empresa, não é uma televisão, ela é uma obra de Deus, um carisma, um dom de Deus, que é sustentado por princípios sólidos, que todos os consagrados, os membros da Canção Nova vivem e que todos nós somos chamados a viver. Você também, isso aqui é evangelho, não é nada exclusivo, né? Você casado, solteiro, idoso, jovem, criança, desempregado, trabalhador, homem, mulher, todos somos chamados a viver isso. E às vezes, sabe, a gente fica pedindo para Deus uma mudança de vida, e quando a gente pede essa mudança de vida, Ele nos entrega princípios. Ah, mas Deus não mudou minha vida. Não, Ele está te dando o caminho para você mudar. Os princípios são o caminho, né? Que o milagre muda um momento, mas o princípio ele muda a vida inteira. Você constrói a sua vida sobre princípios, né? Quem vive de princípios permanece, quem vive de emoções desmorona, né? Então, são 5 os princípios de vida da Canção Nova. O viver da providência de Deus, que eu falei na sexta-feira. O viver a autoridade e submissão, né? O submeter-se às autoridades, o saber também exercer a autoridade. E o terceiro é viver reconciliado. Quarto, partilha e transparência. Quinto, sadia convivência em comunidade. Hoje eu falarei especificamente sobre o viver reconciliado, que é um princípio de vida. Nós, na Canção Nova, precisamos lutar para perdoar. Precisamos liberar o perdão, mas isso não é só para nós, é para você também. Tá? Você vai ver, é bíblico. Lucas 6, 37. Hoje eu vou usar 2 versículos, Lucas 6, 37 e depois Tiago 2, 13. Então eu vou usar essas 2 citações. Mas o 37 eu vou usar aquilo que a gente chama de parte C, que é só a última parte do versículo. Perdoai e sereis perdoados, é a última parte do versículo. Eu vou ler todo, mas eu vou enfatizar a última parte. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. É um mandamento de Jesus e é simples, é objetivo, né? Se você quer ser perdoado por Deus, perdoa. E tem pessoas, às vezes não é nem por maldade, mas elas estão na igreja há um tempo e elas dizem para si mesmas, padre, às vezes elas vão confessar e dizem, padre, eu não tenho graves pecados, eu sou uma pessoa boa. Mas eu vou dizer para você, só o fato de você achar que você não tem muito pecado já é um pecado, né? Porque em 1 João está escrito que quem diz que não tem pecado está fazendo de Deus um mentiroso. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho para nos libertar do pecado. E todos somos pecadores, estamos privados da glória de Deus. Está lá em Romanos 1 também, não precisa ler, só estou citando para fundamentar biblicamente, né? Então, nós somos pecadores. E você que talvez acha que não tem muitos pecados, no dia do juízo final, o Senhor vai mostrar para você pecados que você cometeu a vida inteira e que você não tinha consciência, dos quais você não tinha consciência. E aí, se você não perdoou achando que você era bom, era santo, o Senhor vai falar, olha, como você não perdoou, eu não vou te perdoar, porque aqui é aquilo que o Monsenhor Jonas Abib nos ensinava, quando a gente fazia estudo bíblico, quando nós fazemos, é um princípio eterno, né? Algo que não muda, é uma lei espiritual imutável. Perdoai e serei perdoado. Sereis perdoados, né? Então, se nós não perdoamos, a gente não vai ser perdoado por Deus. E eu vou dizer para você com muita sinceridade, eu respeito a sua mágoa, eu respeito a sua dor, eu respeito o seu processo. Eu não estou aqui para ser intrusivamente atroz com você, não. Eu sei que é duro às vezes, né? Olhar para aquela pessoa que não merece, humanamente falando, que traiu você, abandonou você, que te abusou, e liberar o perdão. Mas quando Jesus vai explicar sobre o perdão em outras parábolas, né? Jesus diz que por que a gente tem que perdoar? Porque o nosso perdão para com o outro, independente da mágoa que o outro causou a nós, é infinitamente inferior ao perdão que Deus já nos liberou em Cristo na cruz e que Deus nos libera todos os dias. Como eu disse, nós não sabemos, mas nós temos pecados que a gente não vê.
pecados de ação, pecados de omissão, pecados de preconceitos enraizados, pensamentos julgadores, tanta coisa, né, gente? Então, não podemos confiar na nossa justiça, por isso precisamos perdoar para que sejamos também dignos de receber o perdão. Segunda citação bíblica, Tiago 2,13. Pensai bem, o julgamento vai ser sem misericórdia para quem não praticou a misericórdia. Gente, isso aqui é muito sério. Isso deve inserir no meu, no seu, no nosso coração um santo temor de Deus. Porque olha, a doutrina da igreja nos ensina, o catecismo, que quando você morre, já acontece o juízo particular. Quem morreu não volta, gente. Não volta para falar com você, não volta para escrever carta, não. A Bíblia diz, Hebreus 9, diz que o ser humano morre uma só vez e já fez um juízo. Eu acredito na Bíblia, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito na revelação. Não tem, biblicamente, não existe reencarnação, né? Então, você morreu, já tem o julgamento. E a palavra está dizendo, o juízo vai ser sem misericórdia, o seu juízo particular depois da morte, para quem não praticou a misericórdia, né? A misericórdia, porém, triunfa sobre o julgamento.